gente está aqui mais uma vez para uma nova edição do Pod EN. Eu sou Vanessa Carvalho, psicóloga da Escola Normal Rural, né, representante do NOE, Núcleo de Orientações Educacionais. E hoje nosso bate-papo é um bate-papo bastante afetivo, né, com duas potências, né, no que se refere às relações interpessoais no âmbito da escola e da família, né? Então, o nosso bate-papo hoje, ele vai abordar sobre afetos, né? Afetos tidos como conjuntos, né, de manifestações orgânicas e psíquicas, né, que permeiam aí as nossas emoções. Emoções essas que podem ser tidas como positivas ou negativas, né, da ordem do amor e do ódio. Sim, porque nós nos constituímos também pelo ódio, né? Então, no meio aí dessas nossas ambivalências emocionais, né, formados aí por nossos processos, né, psicofisiológicos, aí a gente vai abordando hoje um pouquinho, né, sobre tecnologia, família, afetos, emoções, né, fatores aí que constituem a nossa subjetividade. Então, como, né, a nossa subjetividade ela vem sendo constituída nos dias atuais. Então, para isso, né, eu vou deixar que eles se apresentem, né? Eu trago aqui a professora, né, pedagoga, licenciada em Geografia e estudante do 4º semestre do curso de Psicologia da Faculdade Vidal, a Gardênia Moura, e, né, o doutor Ailton Siqueira, né, que é mestre, que é doutor na área aí das ciências sociais, psicanalista, posso chamar assim, né, de psicanalista também, tá? Então, eu vou deixar que eles se apresentem, tá? Então, por favor, né, a palavra está com vocês, mas eu vou lançar uma primeira questão aqui para a gente discutir, né, para a gente conversar, tá, gente? Hoje, né, em meio às nossas atribuições, né, até onde, né, qual é a função da escola nesse desenvolvimento afetivo, né? Quais são as delimitações, né, o que cabe à escola, o que não cabe à escola, enfim, né? Vou jogar para vocês. Vamos começar. Primeiro quero agradecer aqui a oportunidade, né? É um prazer aqui estar com duas pessoas tão interessantes e já tão bem formadas no assunto que nós vamos discutir hoje. Eu tenho certeza que será uma troca de experiência muito interessante, um aprendizado, e estou ansiosa para aprender muita coisa aqui, para a gente trocar muitas ideias. E com relação à escola, qual o papel da escola na afetividade dos alunos, a meu ver, eu como professora de ensino fundamental, estou há uns 20 e alguns anos aí com as minhas crianças, né? E para mim é uma questão muito preocupante, e antes, bem no princípio, já era, porque eu sempre considerei mesmo que a afetividade está sempre muito vinculada à questão do aprendizado. Então, pelas experiências que temos, sempre é muito perceptível que quando você tem um professor acolhedor, um professor que é aconchegante, que procura entender como é que está a sua situação de aprendizagem, como é que está o seu nível de interesse pela disciplina, e que esse professor possa fazer a intervenção que seja para o crescimento da criança, para o crescimento assim, da sua apropriação da aprendizagem e da sua construção, vamos dizer assim, eu percebo que é mais interessante para a criança que seja esse professor afetivo, mas que não seja confundido com a professora boazinha, o professor bonzinho, naquele sentido de que tudo está certo, tudo está bem, não vai ser cobrado. Não é bem assim.
é um acolhimento e que tem um vínculo real entre professor e aluno, e que possa ter a compreensão ali e que possa ter uma troca de experiência que seja positiva nessa construção do conhecimento. É dessa forma que eu vejo. A impressão que me dá, Gardênia, é que quando você fala que precisa também, né, da imposição de certos limites, né, naquele espaço, naquele ambiente, né, que isso também é constitutivo do afeto, né? Com certeza. Então eu creio que seja assim. Precisa ter a afetividade, o acolhimento, e que tenha também um propósito ali de formação de conhecimento. Não pode ser só aquele carinho por ele mesmo, sem a atenção para o crescimento da criança, para o desenvolvimento. E esse crescimento, esse desenvolvimento, a meu ver, ele não precisa ser aquela coisa dura, engessada e fria, vamos dizer assim, que às vezes a gente pensa... Há quem pense em conhecer, em entender e aprender como uma coisa muito difícil, muito onerosa, e não é para ter essa perspectiva, né? Assim, creio eu que tem que ser uma coisa prazerosa mesmo, e é muito bom quando você faz algo com alguém que você pode confiar e que você tem esse vínculo. Mas vamos deixar o professor falar aí, porque senão eu não paro. Escutando sem problemas. Não, primeiramente, agradecer a vocês o convite da gente estar batendo esse papo aqui nesse pod, né? Pod EN, né? Assim? Pod EN, né? Cheguei agora de viagem, né? E aí a gente já começou a entrar aqui para conversar sobre o assunto, que eu acho que é um dos assuntos mais caros e urgentes que a gente tem hoje, que é lidar ou tentar entender o que fazer com isso que nós sentimos. Só essa pergunta que você traz, eu acho que ela já é muito inquietante, já diz muito na própria pergunta. O que esperar da escola com relação a esses afetos? Ora, a pergunta que você faz, ela já diz muito, por quê? Porque diz que nós, que trabalhamos com a educação, que fazemos a educação, nós não trabalhamos com afetos até hoje. Porque se a gente estivesse trabalhando com afeto, entendendo o que é afeto, nós não estaríamos discutindo a importância que tem os afetos no processo de aprendizagem nas escolas. As escolas são especializadas em um conhecimento científico, técnico, profissionalizantes. Ela está muito mais preocupada com que seus alunos tenham acesso a alguns conteúdos práticos e objetivos para que passem seleção e outros meios de ascensão por meio da educação, mas o objetivo disso tudo da educação é que o aluno tenha um lugar no mercado de trabalho. Então, toda a educação nossa hoje não é uma educação voltada para a humanização do ser humano. É uma educação voltada, que a gente queira ou que não queira, achando bom ou não, para uma realidade maior, que é preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. Com isso, a gente está deixando de lado uma coisa que foi fundamental em toda a história da humanidade e hoje, sobretudo, que é deixando de lado o quê? Aquilo, como você mesmo falou, a base constitutiva do que nós somos. A gente pensa demais, sente de menos, porque a gente tem medo de sentir as coisas. A gente não sabe lidar com o que sente, a gente não sabe entender. E esse problema que a gente tem de desconhecimento que a gente passa dos nossos sentimentos, esses problemas que a gente vive, a gente transfere isso e isso vai repercutir em todas as relações que a gente faz, todas as relações que a gente se envolve. Então, veja, de que nós aprendemos a conhecer tudo, e a educação ensina a gente a conhecer tudo, mas não está ainda contribuindo para esse processo de fazer o sujeito se conhecer. O que a gente sente hoje é quase um absurdo para a gente. A gente estranha, você não se reconhece, você tem conflito consigo mesmo, né? Você tem medo de si, tem medo do outro, né? E o que você estranha em você, você também estranha nos outros. Então, eu acho que essa pergunta que você faz, eu digo que ela é cara e urgente por isso, porque estão colocando para a escola mais uma responsabilidade, que é a responsabilidade de fazer ou tentar fazer com que os seus alunos entendam sobre as emoções, quando você tem uma grade curricular e uma estrutura institucional que não trabalha para que isso aconteça. Verdade.
né? Quais são as disciplinas hoje que discutem afetividade? Né? Desconheço. É mais fácil discutir guerra do que amor. Discute-se violência, mas não discute compaixão, solidariedade, comunhão, amizade, felicidade. E olha que o tema da felicidade é um tema que está extremamente crescente no Brasil. Hoje há disciplinas constitutivas em vários currículos de graduação e de pós-graduação. Desenvolvimento pessoal, né? Exato. A pergunta é por que nós hoje estamos discutindo disciplina como felicidade? Parece que nós não estamos tão felizes quando demonstramos nas redes sociais. Sim. Né? Parece que ser feliz tornou-se um problema muito grande, porque a gente não sabe como ser feliz e quando tem motivo para ser feliz, a gente não está feliz do mesmo jeito. Isso. Nós não estamos vivendo... A gente boicota, né? A nossa Nós somos vida, especialistas em se auto-sabotar. Né? A gente está fazendo isso num outro podcast, né? De que a gente é expert em se sabotar. A gente vive se enganando o tempo todo, né? Você quer pensar uma coisa e pensar outra. Você quer amar e você odeia. Você quer odiar e você ama. Você não queria ter inveja e tem. Você quer dizer uma palavra e diz outra. Está fazendo amor com uma pessoa, chama o nome de outra. Eu queria ter estímulo para isso e não consigo. Eu quero viver o grande amor de minha vida. E quando acontece, eu não consigo viver o que eu tanto pedi. Ou seja, quem é, afinal de contas, o problema na sua vida? São os outros? Ou somos nós mesmos que temos essas dimensões afetivas nossas que nós não compreendemos, não sabemos lidar com isso? É interessante, né, Ailton, que enquanto você está falando, vem uma enxurrada de pensamentos, né? Então, assim, quando você traz essa questão, hoje a gente vem trabalhando nas graduações, disciplinas que envolvem o tema da felicidade, né? Na escola, né, a gente hoje trabalha com uma perspectiva de um ensino voltado para um conhecimento mais técnico, né, e deixando de lado a questão do autoconhecimento, né, dos afetos. E aí, assim, se a gente vai analisar, a gente tá se afastando muito, né, daquela proposta inicial de formação, né, de escola, aquela relação de pares, de aprender pela imitação, né, assim, de toda essa função, né, que a gente traz. E aí, quando a gente chega na graduação, parece que algo deu errado. A gente precisa que nossos, né, profissionais entendam como é se relacionar. Isso. Né? E Vanessa, inclusive, antes de começarmos aqui, né, a gente estava conversando sobre isso no momento de sala de aula mesmo. Como é que a gente vai conseguir agregar esse momento de trabalhar a afetividade em sala de aula se hoje se exige cada vez mais do aluno? E, assim, as séries menores ainda dá para a gente conseguir, de uma maneira ou de outra, fazer isso. Mas se exige o quê? Do menino de Fundamental 1, de ensino médio, esse preparo que o senhor falou agora há pouco, né? Todo o preparo para o mercado de trabalho e muito conteúdo, exige conhecimentos gerais do aluno, exige uma carga de estudo imensa, de dedicação. E que hora vai... Qual o momento? Como é que a gente pode fazer com que isso seja mesclado também? Porque isso não pode ser só... o momento agora é só do afeto. Creio eu que isso tem que ser permeado pelo afeto, porque precisa disso. Mas como que a gente vai conseguir fazer isso, assim? Qual a luz que vem aí no fim do túnel para que se consiga equilibrar as coisas? Porque estão se afetando, cada vez mais a gente vê cada vez mais alunos ansiosos, alunos adoecidos. Isso tem que ser visto só lá no curso superior? Creio eu que já chegando ao curso superior é porque a coisa já está bem avançada e que devia, na base, ter esse cuidado com o emocional, não é isso? Então, veja, acho que você colocou assim... Na base, ter o cuidado emocional. E eu complementaria, mas assim,
O emocional é a base de tudo. Sim. Não é o pensamento, né? Nós não nascemos sabendo pensar. Então, o pensamento é uma construção. É verdade. Né? É um aprendizado, inclusive didático, metodológico, disciplinar, inclusive. Isso. Mas nós nascemos sabendo sentir. A gente nasce sabendo chorar e sorrir. A gente nasce sabendo ser sensível no sentido de pele, tocou na pele. Você sabe o que é amor, sem nem ter saber o que é falar, porque você sabe que cuidado significa proteção. A criança não precisa falar para saber disso. Qual é a primeira demonstração de amor que uma criança tem? É o cuidado e o toque físico dos pais com ela. Se estão tocando, se estão cuidando de mim, se estão falando comigo, essa é a primeira sensação de amor, que não tem nada a ver com essa concepção de amor que nós construímos hoje, esse amor romântico de estar beijando, agarrado e dando flores. Não tem nada disso. A primeira demonstração de amor é cuidado e é carinho, né? Então, assim, veja, nós somos seres emocionais antes mesmo de sermos seres pensantes. Aí veja, uma coisa interessante que está acontecendo agora, que a gente também estava conversando há pouco tempo atrás, falamos das famosas tecnologias da inteligência. Sim. Ora, qual é o grande abismo, a grande estupefaciência que as pessoas estão tendo hoje com as tecnologias inteligentes? É porque elas estão tão sofisticadas, mas tão sofisticadas, que elas estão pensando melhor do que os seres humanos. Inclusive, melhor do que muitos profissionais, e profissionais da área humanística, inclusive, né? Então, veja, as máquinas estão pensando melhor do que o homem, numa realidade onde o homem está pensando cada vez menos, porque está sendo substituído pelas máquinas, em termos de pensamento. Ora, que paradoxo! Enquanto as máquinas estão se tornando cada vez mais parecidas com o homem está se tornando cada vez mais parecido com a máquina, porque está perdendo a capacidade dele de viver, de sentir, de entender e gestar seus próprios afetos. Isso. Ora, o que diferencia então o homem das máquinas, afinal de contas, é o pensamento? Porque as máquinas estão pensando melhor do que nós hoje. Então, até quando vamos nos orgulhar que somos seres de pensamento? Eu penso, logo existo, né? Isso. Ora, eu penso, logo existo. Então, as máquinas estão existindo, porque estão tendo pensamentos, inclusive criativos, máquinas que já fazem discursos emocionais, fazem poesia e constroem fábulas, dá diagnósticos psicológicos em alguns momentos já, e psiquiátricos também, e médicos também. Então, veja, esse slogan vai durar quanto tempo? Penso, logo existe. Eu acho que está na hora de que a educação seja orientada por outro princípio que não seja somente o da razão, da técnica ou da ciência. Algo mais emocional. Por quê? Porque se a gente vai ter que se diferenciar das máquinas, vai ser pela via da sensibilidade, pela via dos afetos, das paixões, de tudo aquilo que a gente sempre achou que era a nossa estranheza e que viver isso nos faria estranhos, não sociais e até animalescos. Isso. Viu? Olha só, que, portanto, essa foi tão reorganização e esse desafio, né? que as escolas ainda não assumiram. Onde é que a gente vai investir na construção do novo ser humano? Exatamente. Porque técnica, ciência e razão não vão dar conta. Ao contrário, é descartável. Né? As máquinas estão ocupando esses espaços. Vai sobrar o quê? O reduto daquilo que a gente não conquistou ainda, não pensou e não viveu, que é o reduto dos afetos, das emoções humanas, dos desejos, dos sonhos. Né? Algo que é tão meu e tão estranho, tão estranho a ponto de eu não querer, né, me apropriar, me assenhorar, porque incomoda, né? Eu acho interessante, às vezes, quando eu atendo alguém que está numa situação de angústia, né? E a angústia, ela incomoda mesmo, né? A sensação de angústia, ela mobiliza, de fato, todo o nosso corpo e a gente sente incômodos, né? Passa a ser, inclusive, uma dor física, né? Porque a gente consegue identificar onde é que está doendo, né? Esse incômodo. E aí as pessoas dizem, mas isso é tão ruim, como é que eu faço para tirar isso de mim, né? E aí se decepcionam muitas vezes com a minha resposta, porque viva isso.
né? Essa é a saudade típica da ciência e dos diagnósticos excessivos, né? Mas assim, o que é que eu faço para me livrar disso? Esse é o problema. Você tem dois problemas aí, de fato, né? Eu também pego o paciente que diz assim, eu vim aqui porque eu quero me livrar disso. Exato. Aí, assim, então você tem dois problemas. Primeiro é isso, e segundo, o seu desejo de querer se livrar. Vamos trabalhar por parte, então. Porque da coisa você não se livra, mas do desejo de se livrar é possível. Sim. Quando você começa a trabalhar por que você tem necessidade de querer se livrar disso, você começa a perceber de que você nunca vai se livrar, porque é parte sua. Sim. Você não vive sem isso, você não se constitui sem isso. Então a questão não é se livrar, não é diagnosticar, mas saber uma forma possível que somente você pode fazer por você de lidar com isso. Né? Então, se você não sabe lidar com isso, você não sabe lidar consigo mesmo. Exatamente. E vai ter problema de relacionamento com todas as pessoas, profissionais, afetivas, sociais, seja qual for. Então, veja, o que eu não aceito em mim é o que me persegue. O que eu não entendo é o que me deixa como o problema da minha vida. Tudo que a gente não entende vira problema na vida da gente. Então, as emoções é o que mais dá problemas para a gente. Porque a gente não entende, tem medo delas, porque no fundo a gente tem medo de se tornar aquilo que a gente sempre foi. Né? A gente não está tanto com medo dos outros como a gente pensa que está. Ou como a gente supõe que está. Eu tenho medo das pessoas. Não, você está com medo do que você pode sentir por elas. Porque uma vez que você sente algo por elas, é você que é convocado a lidar com você de uma forma como você nunca tinha lidado antes. Por quê? Porque tem sentimento em jogo, tem afeto em jogo, e isso nunca esteve. E agora não é mais o outro que importa. Porque o outro pode ou não saber disso, mas ele não é responsável por isso. Eu sou responsável por isso, no sentido de que eu tenho que viver com isso. Eu tenho que dar uma resposta a isso. Eu tenho que arranjar um jeito de administrar isso, porque me livrar não livro. Sim. Né? Exatamente. Você não pode cortar aquilo que é seu. Não dá, eu fico doente, só interrompendo, tá. Eu fico doente com aquela famosa frase, controle suas emoções. Então, e o problema é você. Exatamente. Porque não, de vez em quando a gente diz assim, se descontrole. Às vezes é necessário. Inclusive, a percepção que eu tenho é que desde muito cedo parece que a gente é ensinado a negar a emoção. Claro. Desde muito cedinho, assim, por exemplo, uma criança cai, aí a primeira coisa que o adulto diz: chora não tá doendo não. Ora, quem sabe quem é que tá doendo? Onde é que tá doendo, ou se tá doendo, ou se não tá doendo. É a criança. Mas já vai logo dizendo que não tá doendo, e a criança vai ter que entender aquilo e receber, e pronto. Vou parar de chorar porque não tá doendo. Tá doendo, e vamos falar sobre, pronto, tá doendo, mas daqui a pouco passa, aí tudo bem, mas não tá doendo, é uma negação do que a criança está sentindo. Engula choro, né? Antes tinha muito isso, graças a Deus, creio eu que hoje tem passado bastante, espero que não aconteça tanto. Mas a gente é ensinado mesmo tem que conviver com alguém, vamos chamar fulano para o aniversário, mas eu nem gosto dele. Não, mas não tem nada não, preciso chamar. E assim, às vezes uma coisa que você se obriga a fazer, uma coisa que você não está com vontade, e não vou dizer ceder a todos os caprichos, todas as vontades, mas você tem que pelo menos falar sobre. Eu acho que isso é o que falta, é conversar sobre o que lhe afeta, conversar sobre o que você gosta, o que você não gosta, por que dessas escolhas, né? Por que você não gosta de alguém, por que você não gosta que isso aconteça? Eu acho que falta, assim, essa clareza de conversar. E vejo também essa distância, devido também essa correria que está dos pais, de cada um muito ocupado em trabalho, muito tempo em telas, porque nós falamos agora há pouco, né, dessas tecnologias. Eu acho assustador como é que está hoje, tudo voltado muito para as tecnologias. Aí eu queria saber, assim, qual a sua opinião, professor, a respeito disso, desse excesso de tecnologia, de postar tanta felicidade e às vezes, na verdade, a família está ficando tão distante.
Eu acho que tem aí algumas questões que você traz na tua fala, que eu acho que a gente poderia pôr partes, né? Sim. Que também não tem resposta definitiva, Sim. né? Não existe esse diagnóstico, essa resposta definitiva para essas questões. Mas como você mesmo fala, eu acho que é importante a gente começar a pensar sobre isso, a construir uma fala sobre isso, mesmo que não seja uma fala certa ou verdadeira, porque não tem isso. A gente está em constante elaboração e construção, sobretudo quando se trata de seres humanos. Mas veja, nós estamos numa sociedade, né, que há um estímulo que as pessoas se sentem convocadas e obrigadas a ser perfeitas, a serem bonitas o tempo todo, a serem alegres, a falar em amor, em tudo aquilo que é positivo. Que o Byung-Chul Han, que é o filósofo, trabalha na Cidade do Cansaço, ele trabalha assim, esse excesso de positividade. Você está cansado de ser positivo, querer ser bom o tempo todo, querer ser perfeito, querer ser o melhor, querer ser mais bonito, querer ser só amor, só felicidade. Eu acho que aí já tem um sintoma muito grande. Essa necessidade de querer já está demonstrando o oposto, é a falta, né? Aquele que quer ainda não tem. Exato. Né? Então, assim, eu estou querendo demonstrar que eu sou feliz. A necessidade que eu tenho de querer demonstrar que eu sou feliz já está atestando que eu não sou. A necessidade que eu tenho de postar que estou vivendo um grande amor já dá para mim motivo suficiente para desconfiar se isso é amor. Por quê? Porque no auge de um sentimento amoroso, o amor, ele não se pronuncia. O amor, ele é vivido em silêncio. Inclusive, uma das características do amor é o fato de ser antissocial. Por quê? Porque quando você está amando ou apaixonado, você não quer conversar com outras pessoas, você não quer o convívio social, não quer estar no meio das pessoas. Você quer ir para uma ilha deserta, que não pegue celular, que não tenha nada para se consumir. Então, o amor, quando ele está sendo vivido enquanto amor, ele não tem necessidade de falar de si para os outros, porque inclusive tem medo e se sente ameaçado nessa fala dele para os outros. Então, ele tenta isolar, viver isso no silêncio. Sim. A dois. Então, assim, essa necessidade que as pessoas têm de estar postando o tempo todo relações amorosas, é pouco sentimento envolvido. Por quê? Porque a gente sabe, desde das fábulas, dos mitos e das narrativas bíblicas, né, que o verbo veio no lugar do caos, da falta. Nada existia até o verbo vir e nomear. Então o verbo vem para ficar no lugar da coisa. Dizer eu te amo, tudo bem. Dizer eu te amo a segunda vez, desconfie. Na terceira vez, a repetição terceira vez, você pode ter certeza que é o oposto disso. Você está negando. Afirmação demais é sempre negação. E é interessante. Como negação demais também dá afirmação. Isso. Né? Então, veja, é esse sintoma de mal-estar que a gente está colocando, né? De que essa sociedade da positividade é uma sociedade extremamente doente. E nós estamos com esses sintomas de doenças assumindo uma postura de que estamos sadios e felizes. Isso. Né? Ou seja, hoje talvez ser feliz é não contar nada de sua felicidade para ninguém, não postar nada sobre isso. Né? Então, acho que é isso que está colocando assim. E é um problema também isso que a gente vive hoje em todas as dimensões, da escola, da família, né? O que tem hoje, por exemplo, na família, que a gente jamais pensou que isso iria acontecer, nas famílias, hoje, a solidão é muito grande nas próprias famílias, né? Hoje já está tendo estudos e pesquisas em cima de um fenômeno novo e extremamente preocupante, que é o quê? A solidão que os filhos têm morando dentro da própria casa com os pais. Isso. Eles se sentem, inclusive, abandonados pelos pais. Casa bonita, nível de vida alto, o pai trabalhando o dia todo, a mãe trabalhando o dia todo, a empregada toma conta de tudo. Os pais chegam em casa e não veem os filhos. Né? Porque não tem tempo. Estão dormindo quando chegam, estão ocupados. E quando consegue, em algum momento,
ficar com os filhos, eles não têm o que conversar e preferem dar um celular. Isso. E aí o menino, a criança, o adolescente, fica no seu quarto, muitas vezes se comunica com os pais, dentro de casa pelo próprio sistema de mensagens. Então, o que é que acontece? Você tem uma casa, você tem uma família, mas não se sente acolhido, se sente abandonado. Por quê? Porque o pai deu ao filho uma diversão, uma distração, uma tecnologia. Sim. Porque ele não poderia dar essa atenção. Né? Então, é uma coisa extremamente preocupante, nova, desafiante, muito ainda criticado, mas é uma realidade que está crescendo cada vez mais. O abandono dos filhos pelos seus pais dentro da sua própria casa. Porque abandonar, a gente sempre achou de que era jogar, isso, deixar né? Se afastar. Né? Se afastar. E aí eu pego essa sua palavra, afastar. Eles estão juntos, mas afastados. Sabe por quê? Só tem uma coisa que aproxima as pessoas. É o diálogo. Né? É o diálogo e o diálogo afetivo. Não é o diálogo mecânico, isso, não é o diálogo científico, não é o diálogo técnico, é o diálogo afetivo. Então, se a gente pode passar, por exemplo, 5 anos juntos, se a gente nunca falou das nossas afetividades um para o outro, nunca trocou ideias, a gente está só junto, mas não tem intimidade, não tem relação. Estar junto não é a mesma coisa que ter relação. Então, os filhos estão junto dos pais, aparentemente têm uma família, mas estão abandonadas. Por quê? Porque estão largadas, estão afastadas. O pai está no sofá e o filho está no outro. Mas não estão perto. Não estão perto. Porque a palavra é a única coisa que cria vínculo, né? Que tece o afeto. Sim. Né? Não é à toa que o nome gente, por exemplo, o que é que significa a palavra gente? Gente é relação. Significa dizer que eu só consigo ser gente se estiver me relacionando com outra pessoa. Se eu não estou me relacionando com outra pessoa, eu não sou gente. Né? O Martin Buber também, que é um filósofo, ele diz assim... eu só existo na relação. Então, assim... Eu sou o desejo do outro, né? Eu sou o desejo do outro, né? E, assim, mas o problema é que é isso, assim, a gente não está construindo relações e quando constrói são frágeis. Isso. Porque elas são permeadas por medo. Medo de fracassar, será que eu atingi a expectativa do outro, será que eu vou ser trocado, até quando vai manter essas relações, né? Será que eu vou ser substituído, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, soma tudo isso e você percebe os sintomas que a gente está vivendo hoje, que é típico de uma sociedade extremamente doente. E que nós somos, sobretudo, as pessoas que estão doentes, porque a gente não consegue arranjar uma estratégia de rever isso em nossas vidas. A gente se justifica, não, eu queria, mas trabalho demais. Não, eu queria, mas não paro em casa. Não, eu queria, mas tem sempre alguma coisa que justifique aquilo que a gente não está predisposto a fazer. Tem outras prioridades, né? Aí você coloca outras prioridades, não, porque a culpa não é minha, a escola que tem que fazer isso. Então, aí volta aquela questão que você colocou anteriormente, que veja o que está acontecendo. A escola, além de ter a responsabilidade de construir e transmitir conteúdos técnicos, científicos e profissionais, ainda formar o sujeito que a família não conseguiu formar. E formar afetivamente, quando a escola já deveria receber o emocional como base constitutiva daquelas crianças que vão para um nível de socialização e de aprendizagem que a família não pode dar. Né? Então, a família está delegando, transferindo toda a responsabilidade para uma escola lidar com o físico, o intelectual, o emocional e o espiritual. E hoje, eu vou falar um pouco isso na minha fala de hoje. Hoje, as escolas se sentem muito mais obrigadas, digamos assim, né? Preocupadas em atender muito mais as demandas da família do que atender a necessidade dos próprios alunos.
Por quê? Porque as famílias ficam, inclusive, dizendo o que é que as escolas têm que fazer, como tratar, que conteúdo trabalhar, né? Mas ela mesma está cobrando aquilo que ela não pode dar, que não sabe lidar com isso. Nem dar, nem lidar com isso. Né? E eu quero o quê? Que a escola agora reforme este sujeito, porque quando eu recebo em casa eu quero ele perfeito. Né? Ou seja, novamente a ideia da sociedade, né, dessa positividade, que você quer ter filhos perfeitos, para que você, enquanto família, acredite de que você teve sucesso, de que você também tem uma vida perfeita. Né? Meus filhos não podem ter defeitos nem problemas, porque se eles tiverem, vai repercutir naquilo que eu sou enquanto família. Eu fracassei, eu não sou tão bonito quanto pensava, não sou tão perfeito quanto pensava, o que é que os outros vão olhar para a nossa família com um filho desse jeito? Né? Então, veja, esse nível de narcisismo que tem nas relações está prejudicando imensamente todas as dimensões de nossa vida. Professor, inclusive, quando você fala assim, a escola tem que atender demandas da família, é perceptível também que, às vezes, os pais vêm com certas exigências, ou às vezes até tomando a frente dos filhos na questão de resolver alguma coisa que a criança mesmo poderia resolver. Por exemplo, chegar para explicar para a professora que houve alguma coisa que não pôde trazer um trabalho, por exemplo, um trabalho que estava com aquela data marcada para aquele dia. Então, tira da criança essa autonomia de chegar e tentar discutir, tentar se posicionar, tentar, olha, professora, aconteceu isso, que eu não pude fazer dessa forma. Então, me parece que também os pais, de certa forma, tentam resolver tudo para que aquele ambiente já não traga nenhum problema para o filho. Pronto, eu vou lá, explico para a professora e você nem tem que se preocupar. É porque ensinar dá trabalho, né? Ensinar dá trabalho. Mas... vai numa cantina. Não, eu vou lá, já vou comprar o lanche e já deixo todo prontinho. Não existe mais esse estímulo à autonomia da criança. Não querem frustrar, de certa forma. Sim. Porque se a professora disser, meu filho, mas eu te dei uma semana, o que foi que houve que você não conseguiu preparar com antecedência? De certa forma, isso é uma pergunta que a criança não vai nem saber por que eu não fiz mesmo. Vai ficar assim, tensa. Vai estar constrangendo. Pronto, a questão é não frustrar. Entende? Que eu creio que faz parte do crescimento. Esse diálogo que a criança vai ter com o professor, de se explicar, de se relacionar com o colega, de querer resolver alguma coisa com o coleguinha, mas não ter o espaço do crescimento deles mesmos, discutirem, eles mesmos chegarem a alguma conclusão. Enfim, não sei se estou sendo bem clara, mas eu queria saber, assim, a respeito dessa questão da autonomia, do pensar, do agir, do não ter medo de frustrar de alguma forma. Me parece que existe hoje uma superproteção para que não tenha essa frustração. E frustrar faz parte do crescimento também, né? Então, eu acho ótimo essas colocações que você traz, Gardênia, né? Gardênia. Por quê? Porque elas têm que ser colocadas na mesa. Sim. Né? E para isso precisa coragem. As escolas, às vezes, não estão bancando isso. Sim. E eu até digo assim, as escolas precisam ser mais ousadas. Por quê? Porque os pais estão tirando dos filhos autonomias? Estão tirando, sim. Mas por que eles estão tirando? Né? Essa é uma questão. Por que os pais estão tirando a autonomia dos filhos? Por que os pais chegam querendo resolver as coisas para os filhos na escola? Será que eles estão resolvendo as coisas dos filhos lá na própria família? Lá dentro da sua própria casa? Ou será que eles estão procurando resolver as coisas dos filhos, tirar a autonomia dos filhos, para provar para os filhos que eles têm autonomia e que eles estão cuidando dos filhos quando estão fracassando nisso? Né? É uma reflexão, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Por quê? Porque essa necessidade exagerada que os pais estão tendo de super proteger os filhos diz muito. E uma das possibilidades de dizer possa ser que eles estejam usando os filhos para dar uma resposta aos seus próprios pais.
Já que meus pais não me trataram como eu gostaria de ser tratado, agora eu vou tratar meus filhos dessa maneira para mostrar para eles como é que se faz uma família, ou como é que um pai tem que tratar um filho. Uma das possibilidades é essa. E a outra é, sabendo do seu fracasso enquanto pais ou família, tenta a todo custo, pela ausência que eles têm na vida dos filhos, resolver tudo o que podem. E com isso, seja qual for a possibilidade, acaba com a vida dos filhos. Por quê? Porque a insegurança se estabelece, o medo, a perda de autonomia, de criatividade e iniciativa estão perdidas para sempre. Aí você fala aquela coisa assim, da frustração. A frustração é fundamental e as pessoas têm medo de falar disso porque parece que você é tido como uma pessoa preconceituosa. Não é preconceito, isso é uma realidade. A frustração construiu a humanidade. Isso está em todos os clássicos das ciências humanas, está em Freud. Se você não se frustra, você não amadurece, você não pensa no outro, na importância que tem as coisas, você não se torna criativo. A frustração ela é fundamental para o processo de aprendizagem, porque a frustração, o que é que ela faz com você? Uma pessoa frustrada vai buscar uma saída disso. Ela constrói. O que é que Freud diz? Não existe cultura. A gente não estaria hoje aqui se não fosse a frustração. Sim. Porque o homem tornou-se frustrado, portanto teve que dar uma resposta à frustração. Criou ciência, religião, arte, literatura, estuda, faz poesia, né? É essencial, né? É essencial. Aí uma sociedade que diz que a criança não tem que ser frustrada, está dizendo que essa criança vai se tornar o quê? Né? Não, porque não pode se frustrar. Mas quem está dizendo que não pode se frustrar é você, não é ela. E não pode se... Por que você acha que não pode ser frustrado? Você não foi? Ah, eu fui. E o que foi que você fez com a frustração? Me tornei essa pessoa. Só que eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Então significa dizer que seu filho não vai chegar ao nível de humanidade que você chegou. Isso. Porque se você se frustrou e hoje você compreende disso, tornou-se um bom pai, um bom amigo, um bom esposa e tudo mais, a custa da frustração, na hora que você livra o seu filho de passar por isso, você está dizendo aí que ele nunca seu filho vai ser igual a você. Tira a oportunidade de crescimento, tira a possibilidade de humanizar o próprio filho, de fazer com que o filho aprenda a importância, inclusive, do outro, a importância que tem, inclusive, o próprio pai. Por quê? Porque os pais não ensinando para ele, não dando não, dizendo, não, isso não pode, isso não é permitido, isso eu não aceito, para não frustrar, vai chegar um momento que o filho vai ter que se deparar com esses limites que são colocados por outras pessoas. Porque eu poupei, a vida não poupa. E vai ser mais doloroso, né? Lá na frente. Vai ser doloroso e problemas horríveis vão acontecer porque ela não teve uma base antes que desse para ela as condições de lidar e superar isso. Isso. Né? Uma fragilidade emocional. E um dos problemas é que aquele que ficou o tempo todo sendo super protegido, está gerando o que hoje? Uma geração que daqui a 10, 20 anos está crescendo, os filhos não vão saber mais cuidar dos seus próprios pais. Né? Porque simplesmente porque não foram preparados. Não é porque o filho tem que estar preparado para cuidar dos pais. Eu acho que você preparar, cuidar dos pais é uma consequência de um conjunto de ensinamentos, de valores, de concepções que chega um certo momento que você se sente convocado a fazer aquilo. Mas hoje não tem nenhum princípio que os pais colocam, nenhum ensinamento, nenhum valor constitutivo como base da vida dos filhos, para que um dia lá na frente os filhos não façam o que está acontecendo hoje exageradamente, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Pais que adoecem e os filhos não sabem cuidar dos pais. Que internam os pais nos asilos, que expulsam de casa. Por quê? Porque eles não sabem lidar com doença, com as demandas que os pais estão tendo por deles. Ou seja, é um problema grave isso. Nós não sabemos lidar com quem a gente ama. Né? E o outro não quer que o outro se frustre. Escute o outro. Será que ele está pedindo isso a você? Ou será que você está fazendo isso por uma coisa narcísica sua e por questões mal resolvidas suas no passado?
Aí o teu filho está dizendo, não, mas meu filho não sabe o que quer. E nunca vai saber, porque você está tirando dele esse direito. Essa capacidade dele saber. Porque ele poderia saber com isso, a partir dessa experiência. Quando você tira essa experiência, tirou dele a possibilidade dele também se despertar para isso. Realmente, né? São questões e reflexões, né? Delicadas, né, gente? Ai... A gente passaria a noite toda, eu passaria, viu, professor, a noite todinha aqui, parada, só ouvindo, né? Porque enquanto o senhor está falando, né? Sim ou não, né? Você. Eu fico imaginando, né? Vem à memória uma série de situações, mas eu vou ter que ser aquela chata da história. Dá um não, cortar, foi muito bom, não dá mais. Porque, né? A nossa frustração. Ai, que coisa boa. Porque a gente tem o encontro de paz, né? Daqui a pouquinho. Colocadas lá. Oba, que bom. Então a gente esquentou os motores aqui, né? Trabalhou a língua e lá a gente vai tchá. Vai dar continuidade. Isso. Então eu agradeço muito a participação de vocês dois, professora Gardênia, professor Ailton, né? Muito obrigada por esse engrandecimento, né? E a gente se encontra já no nosso encontro de paz com o tema Educação para os Afetos, o desafio para o ser e aprender. Eita! E assim, não vai ser uma fala que vai falar somente disso, porque tem outras questões, Sim. Que é de educação mesmo, né? Mas essas questões vão estar lá, porque essas questões hoje, por experiência minha, né, são as questões que mais me afetam, né? Porque estão na ordem do dia, na sua frente acontecendo. E ainda há muito medo, há muita limitação de falar sobre isso. E eu acho que esse é um grande problema, o medo de falar, né? É maior, inclusive, um problema maior do que o próprio problema. Porque o problema já existe. Quando você tem medo de falar do problema, você já tem um problema maior. Porque sem falar não acontece. Não resolve, né? Não sai do lugar. É verdade. Né? Pois então, vamos lá, né? Para a segunda etapa de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigada a vocês também. Eu que agradeço. Agradecemos todos. Obrigada, pessoal.